Muito boa tarde, Santa Catarina. Está começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. Hoje é dia 2 de janeiro, sexta-feira, e a gente tem um programa especial. Esses programas de início de ano que estão sempre brindando você com muitas informações legais. Dessa vez, a gente tem como convidado especial o presidente do TJD de Santa Catarina, ele que é Robson Vieira, e vai estar esclarecendo muita coisa a respeito de torcida organizada, violência nos estádios, punição de atletas. E para comentar isso tudo junto comigo, nós temos ele, o polivalente Claudio Miranda, que também vai estar respondendo a sua pergunta lá no Facebook, facebook.com/Jogo Aberto, e também no Twitter e no Instagram, através do @JogoAbertoSC. Agora a gente vai para uma rápida parada, mas não perde, porque depois do intervalo tem muita coisa legal aqui no Jogo Aberto SC. Muito obrigado pela sua audiência, Santa Catarina. Vamos cumprimentar então o nosso convidado especial, Robson Vieira, presidente do TJD de Santa Catarina, e também Claudio Miranda, que está por aqui com a gente e vai comentar tudo a respeito desse universo aí do tribunal. Mas dessa vez, agora a gente vai começar o programa com um VT falando sobre essa violência nos estádios e o que aconteceu com esses times, quais as punições que eles pegaram. Tá bem legal a matéria do Albani Júnior. Olha lá. Nervosismo, expectativa e euforia. Bom momento, atrás, pro gol de Pablo, gol! Gol! A alegria nos estádios de futebol contrasta com uma dura realidade: a violência de criminosos travestidos de torcedores. A briga na Arena Joinville no fim de 2013 entre as organizadas Força Jovem do Vasco e Furacão do Atlético Paranaense está entre as mais marcantes. O caso desafiou a Polícia Civil, que identificou e prendeu cerca de 30 torcedores na Operação Cartão Vermelho. Para o delegado que comandou a investigação de proporção inédita no Brasil, ficou evidente o envolvimento de quadrilhas que agem infiltradas nas torcidas uniformizadas. Há uma irmandade nessas torcidas organizadas. A torcida organizada da agremiação de um determinado estado, ela é irmã, ou ela se comunica com a torcida organizada de um outro estado. E quando essa agremiação vem jogar nesse estádio de futebol que ela é irmã, essa torcida local vai dar o apoio. E obviamente que esse apoio e a rivalidade local acirram muito mais esses ânimos e acabam nessas tragédias que nós observamos aí. Última rodada do Campeonato Catarinense 2014, estádio Hercílio Luz em Itajaí. O Marcílio Dias perdia para o Atlético de Ibirama quando uma confusão vinda das arquibancadas terminou com o presidente da Federação Catarinense, Delfim de Pádua Peixoto Filho, agredido com um soco. Esses não foram episódios isolados. Santa Catarina acumula um histórico recente de violência que envolve torcidas organizadas. O risco nem sempre se revela aqui dentro do estádio. É na saída para voltar para casa que pode estar o perigo. Foi o que aconteceu com João Grá. O torcedor do Avaí foi morto em uma emboscada armada para atingir o micro-ônibus que levava os havaianos após o jogo contra o Paraná Clube. Uma das pedras arremessadas do viaduto atingiu a cabeça da vítima. As investigações apontam que torcedores da Fúria Marcilista estão entre os autores. Um momento que muito sofrido para a família, para os pais do João, todos nós familiares. Um momento que podemos dizer que é uma tragédia, é uma perda irreparável. Em 2006, Juliano viveu o mesmo drama. O que era para ser um dia feliz, terminou em tragédia. O irmão dele, Júlio César Ganser da Cruz, na época com 17 anos, foi morto da mesma forma em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Segundo o que apurou a investigação, a tocaia foi feita por torcedores da organizada Mancha Azul do Avaí. Meu irmão faleceu exatamente da mesma forma, exatamente com uma pedrada jogada contra um ônibus, numa madrugada, no jogo de quarta-feira. Exatamente da mesma forma, com a mesma estupidez, com a mesma forma inesperada. O autor foi identificado meses depois, mas ficou preso apenas por 2 dias. O caso não foi adiante sob a alegação de falta de provas. Para a família, ficou o sentimento de impunidade. Na época falaram-se que não tinha provas, que ele possuía residência fixa, que ele tinha trabalho fixo, mas o meu irmão também tinha. Quem se presta ao trabalho de ir numa BR de madrugada
parar o carro em cima de um viaduto, esperar um ônibus, pegar uma pedra grande e jogar contra um ônibus sabendo que o impacto é violento, quer matar alguém. Impunidade, uma palavra que aparece constantemente quando o assunto é violência no futebol. Todos os torcedores presos na Operação Cartão Vermelho também estão soltos. Eles respondem aos processos em liberdade. O delegado acredita que uma virada é possível com um aumento no rigor aos brigões, controle no acesso aos estádios e investimento em vigilância eletrônica. O que existe é uma necessidade de atualizar essa legislação, atualizar, que eu digo, é que essa legislação fosse muito mais rigorosa na questão da punição e que esses indivíduos que se envolveram, que se envolvem nessas práticas delituosas fossem definitivamente banidas dessas praças esportivas. O excesso de rivalidade entre torcedores que ultrapassa os limites está na contramão da evolução do futebol catarinense. As famílias, afastadas dos estádios, esperam medidas que possam garantir a paz nas arquibancadas e fora delas para voltar a celebrar com emoção o melhor momento de uma partida de futebol. Vai ser dele só das organizadas, entendeu? Não pode, futebol é para a família. Pois é, muitos episódios lamentáveis envolvendo aí também em Santa Catarina. Então a gente já pergunta para o Robson, que é presidente do TJD aqui de Santa Catarina. Será que vai ter algum dia que a gente vai ver esses episódios excluídos aí do futebol? Muito boa tarde a vocês, a todos os nossos telespectadores. Até com muita tristeza que a gente vem aqui se manifestar sobre esse tema, né? Se dependesse da justiça desportiva, da qual eu faço parte, se dependesse dos auditores, seriam situações que nós não veríamos mais. Mas, infelizmente, a legislação penal ela é um tanto quanto branda, que permite, por muitas falhas, algumas brechas da lei, que os verdadeiros infratores não sejam punidos. Não há uma outra saída a não se identificar e punir na forma da lei os infratores. Dr. Robson, nós vemos até algum momento a justiça desportiva tentando fazer aquilo que não é feito do outro lado. Eu digo isso porque os clubes têm sido penalizados até de forma muito forte, de maneira muito forte. O Vasco da Gama perdeu 10 manos de campo, boa parte portões fechados. O mesmo aconteceu com o Atlético do Paraná. Quer dizer, a justiça desportiva tem feito o seu papel. A violência tem que acabar no futebol. O seu convite aqui, até para falar também sobre violência de torcida, é no seguinte: se fala muito hoje em torcida única no estádio, como acontece em Belo Horizonte. Seria esse o caminho? Olha, eu acredito que não, porque mesmo em jogos de torcida única dentro do estádio, a violência não acontece exclusivamente ali dentro, que foi o que nós vimos agora na reportagem. Nada adianta ter uma única torcida dentro do estádio, mas no caminho até o estádio aconteceram esses confrontos. Como aconteceu até recentemente em Belo Horizonte, com torcida única. Exatamente, torcida única, ela não se limita ao interior do estádio, mas sim às áreas externas, ao caminho até lá, como eu falei, na própria BR, como a gente viu infelizmente no ano passado aqui em Joinville. Torcida organizada é um ponto muito forte com relação ao futebol, infelizmente às vezes até afastando a família. Nós temos um caso que está sendo visto ali, que aconteceu no jogo envolvendo Goiás e Figueirense, onde a torcida organizada de Figueirense não marcou presença, mas a torcida Vila Nova vestindo a camisa nessa questão de irmandade. A extinção da torcida organizada seria um caminho para o futebol? Olha, no passado já se tentou alguma coisa semelhante, onde foi extinta algumas torcidas organizadas, e o que se identificou é que elas voltaram para o estádio com outro nome. Então não é simplesmente a denominação torcida organizada. O que existe dentro dos estádios hoje são torcidas criminosas, são entidades criminosas que se aproveitam do escudo de um time para a prática de crimes, seja dentro do estado, seja fora. E tem diversas comprovações do envolvimento com tráfico de drogas, com roubos. Então, isso vai muito mais além da questão desportiva. Eu acredito que o caminho seria uma identificação, um trabalho do Ministério Público, um trabalho da Polícia Civil, para identificar não só a torcida, mas sim os integrantes e as pessoas que estão envolvidas diretamente nesse crime. O Cruzeiro recentemente proibiu a torcida organizada de usar o seu símbolo, o seu escudo. Isso é bom para o futebol? Sem dúvida alguma. O escudo de um time é a marca do time. Ele pertence ao patrimônio do time. E no momento que ele é vinculado a uma torcida organizada que não paga para o uso da marca, e essa torcida organizada vem se envolver numa atividade criminosa, alguma desordem, isso automaticamente o clube é prejudicado na figura que afugenta patrocinador, afugenta a torcida do estádio. Então é importante separar o clube da torcida criminosa. Isso é fundamental para todo o clube. Como é que você viu a questão, então, já falando de punir o clube a respeito de um ato de um torcedor, a respeito do racismo da torcedora do Grêmio em cima do Aranha, o goleiro
do Santos. Como é que você vê essa questão? Foi uma boa punição ou deveria ser de uma forma diferente? Eu acredito que faz necessário. A justiça esportiva, ela atua relacionada ao clube, né, na questão disciplinar do campeonato como um todo. Ela não atua especificamente contra aquela torcedora. A nossa competência é para o clube em julgamento no tribunal. A questão do racismo, eu costumo dizer que ela tomou a proporção no caso do Grêmio, porque excluiu o Grêmio do campeonato. Só que se nós fizermos um comparativo alguns anos atrás, até antes da entrada desse código em vigor, era normal o lançamento de objetos ao gramado. Se via, era muito comum. Começou-se a punir o clube, os clubes perderam diversos mandos de campo por arremessos dos objetos, e a cultura que se criou foi no momento que, hoje ainda acontece o arremesso, só que a própria torcida pega aquela pessoa que arremessou, porque é uma forma de absolver o clube da punição disciplinar. Então, talvez a questão do racismo seja um caminho. No momento que os clubes começarem a ser punidos por essa prática que é totalmente condenável, talvez o resto da torcida se espera que identifique a pessoa, entregue para o clube, para as autoridades policiais, para que aí sim aquela pessoa ser punida pela autoridade policial e o clube indiretamente ser absolvido na justiça esportiva. É inegável que caminhamos muito nesse sentido. De arremesso de torcedor tentar invadir, e isso realmente caminhamos de forma muito forte. A questão do racismo, acredito também que vai se caminhar no mesmo sentido. Agora, quando o senhor falou aqui, não em torcida organizada, e sim em torcida de criminosos, fica difícil para a justiça desportiva tentar caminhar sem apenar o clube, que muitas vezes não tem qualquer culpa em tudo que está acontecendo. Sem dúvida alguma. Nós já tivemos casos da própria torcida do clube brigando entre si e o clube penalizado. Infelizmente, não há para a justiça esportiva como excluir da responsabilidade do clube pela sua torcida envolvida nessa atitude criminosa. O que o clube deve é trabalhar em conjunto com a polícia, em conjunto com o Ministério Público, para identificar as pessoas e, de alguma forma, proibir a entrada dessas pessoas no estádio. E esse tem sido o papel do TJD também? Como é que trabalha o TJD e tem evoluído através dos anos, na sua opinião? Como é que... Olha, acredito que nós tivemos um avanço muito grande. No ano de 2014, nós identificamos uma redução do número de processos em torno de 30% do ano anterior, 2013. E 2013 reduziu em relação a 2012. Se nós pegarmos estatísticas do tribunal, os últimos 5 anos, os processos reduziram em torno de 300 processos menos ao ano. Então isso identifica que os clubes eles estão mais preparados, eles estão mais disciplinados, o departamento jurídico do clube evoluiu ao ponto de demonstrar aos seus atletas, à sua diretoria, o que é uma condenação desportiva e como evitar essa condenação. Tomar práticas preventivas para o clube não ir a julgamento, isso é muito bom. E quando, como se diz popularmente, a maionese desanda, que foi o caso do último clássico, quando a torcida se comportou muito bem, por incrível que possa parecer, o comportamento do torcedor foi exemplar, mas no gramado a coisa desandou. Aí qual é o papel do TJD? Olha, infelizmente no último clássico, 2014, nós tivemos um caso atípico, onde, como você colocou bem, a torcida foi exemplar fora do gramado, mas dentro do gramado os jogadores se envolveram numa grande confusão. O tribunal aqui de Santa Catarina foi atuante, foi firme, nós tivemos penas de até 10 jogos de suspensão para alguns jogadores, tivemos em torno de 8 jogadores em julgamento, muitos jogadores com penas para cumprir agora no ano 2015, tentaram recurso ao STJD e o STJD manteve todas as penas que foram impostas pelo tribunal. A pergunta que se faz é o seguinte, por exemplo, Marquinhos, jogador apenado, e é muito comum receber a pena, ter a pena reduzida. Pode acontecer ainda? Olha, o código, ele traz uma previsão que o jogador que foi apenado, ele pode vir ao tribunal, na figura do presidente, e pedir a conversão da pena. Que é o seu caso. Que seria o caso, seria o jogador apenado teria que vir ao tribunal, na figura do presidente, que nesse momento sou eu, solicitar essa conversão. Historicamente, nós pegamos os últimos despachos do ano de 2014, não aconteceu, enquanto eu fui o presidente, nenhuma conversão. É claro que isso... Seu pensamento é contrário? O meu pensamento é contrário à conversão, porque existiu todo um trabalho dos auditores de primeiro grau, do tribunal analisando o recurso, do STJD analisando o recurso. Então tem todo o histórico e foi mantida a pena. Então não há porquê, no meu entender, eu, como presidente, converter essa pena pela metade em cesta básica, em medida de interesse social. Eu acredito que teria que ser um caso muito específico e muito pontual, como, por exemplo, o jogador pretender se transferir para trabalhar no exterior ou trabalhar num outro clube, e aí sim, aí foge a pena do limite dela, que seria o Campeonato Catarinense. Aí poderia se estudar alguma forma de conversão. Agora, o jogador apenado quer voltar a jogar o campeonato esse ano, e isso pede a conversão em cesta básica, no meu entender, eu não poderia ser de praxe isso, até porque muita gente tem visto isso, nós temos acompanhado, não no nosso tribunal, mas temos acompanhado no Brasil em geral esse tipo de situação. A pena é maior, de repente é reduzida, paga em cesta básica.
Olha, a Justiça Desportiva ela é heterogênea, né? Até que dentro de Santa Catarina o tribunal hoje tem 9 pessoas, são 9 auditores integrantes. Um auditor pensa diferente do outro. Esse é o meu pensamento enquanto na figura da presidência. Pode ser que nós tenhamos um novo presidente o ano que vem, em 2016, e ele pensa de uma forma diferente. E assim, nós vamos também, o STJD também aos outros tribunais. Eu posso não concordar como pessoa, mas como instituição a posição é um pouco maior. Nesse momento, então, a gente vai chamar mais uma matéria aqui falando a respeito de punições e torcidas de um episódio que ficou muito famoso, felizmente, pro lado ruim, né, aqui em Santa Catarina. Olha só. Um ano depois da briga generalizada na Arena Joinville e da Operação Cartão Vermelho, deflagrada para prender os envolvidos, o caso ganha um novo capítulo. Enquanto os torcedores identificados respondem em liberdade aos processos criminais, as torcidas organizadas envolvidas na confusão vão ter que pagar indenização por dano moral causado à cidade de Joinville. Na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, o valor calculado é de 10 milhões de reais, que deverão ser pagos pelas uniformizadas Fanáticos, o Atlético Paranaense e pela CBF, organizadora do campeonato. A lei prevê uma responsabilidade solidária, de modo que se um dos réus efetuar o pagamento da indenização arbitrada pela Justiça ou acordada futuramente no processo, cabe-lhe o direito de depois se ressarcir de quem eventualmente não pagou, né? Então, o importante é que haja o pagamento. A indenização requerida pelo Ministério Público deve ser paga através de depósito judicial. O valor é repassado ao Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados e é destinado a projetos ligados ao fundo. Na ação, o Ministério Público solicita ainda que as torcidas organizadas, os Fanáticos do Atlético Paranaense e Força Jovem do Vasco sejam proibidas de frequentar qualquer evento esportivo em Joinville. O pedido é por tempo indeterminado. O Ministério Público entende que tanto a Força Jovem quanto a torcida Os Fanáticos não tem condições mais de participar de eventos esportivos aqui na cidade por toda a problemática que causaram, né? Inclusive porque alguns dos seus integrantes foram presos e ainda respondem a processo criminal na comarca. A ação ainda aguarda o parecer da Justiça. Com o acesso do Joinville à Série A, no ano que vem, Atlético Paranaense e Vasco vão voltar a disputar jogos na Arena. A gente já vai comentar então a respeito dessas indenizações, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e aí depois a gente continua conversando com o Robson Vieira, presidente do TJD de Santa Catarina. Não sai daí, hein? Estamos de volta com o Jogo Aberto CC, hoje um programa especial falando de violência das torcidas organizadas, punições de atletas, juntamente com o presidente do TJD de Santa Catarina, o Robson Vieira. A gente viu na matéria anterior essa questão das indenizações, isso aí realmente vai ser pago? Tem algum recurso que ainda cabe a essas torcidas e a esses times? Olha, ao Ministério Público cabe mover a ação. Às torcidas, à CBF, à federação, cabe se defender e ao juiz cabe analisar se é devida a multa ou não. Se vai ser devida, vai depender de tudo, como vai desenrolar o curso do processo. Mas a grande pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a efetividade que uma ação como essa traz para coibir a violência no estádio? Nenhuma. Por quê? A torcida, se for condenada, 10 milhões não vai pagar. Nós sabemos que não há como pagar. O que uma torcida organizada faz? Muda o CNPJ, cria uma nova torcida com outro nome. Então não tem reflexo nenhum uma ação como essa. Talvez arque a CBF com esse valor, porque foi incluída no polo da ação e tem responsabilidade, sim, sobre a organização do campeonato. Mas aí, certamente, é uma linha de defesa dela. Qual é a responsabilidade que ela teve naquele efetivo? No caso específico de Joinville, a Polícia Militar não quis fazer a segurança. A Polícia Militar se negou a entrar no estádio. Tem esse agravante ainda. Então é uma ação que tem todo o caminho da justiça a percorrer, das provas, das defesas, e ainda assim que chega a um final, a grande questionamento é quem vai pagar. Nós crescemos muito, tanto que esse ano teremos 4 catarinenses na Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos campeonato estadual muito forte, com certeza, com Criciúma na Série B, com equipes que estão chegando já com pensamento muito forte, como o próprio Internacional de Lages. Tem um momento, uma visão de todo o país em cima do futebol catarinense. Como homem da justiça desportiva, o que é que nós temos que progredir? Como clubes, como torcedores, no sentido realmente de passar a ser exemplo no país. Olha, eu acredito que Santa Catarina realmente ela está à frente
do seu tempo, né? A economia do estado, ela não se compara à qualidade do futebol que nós temos. Nós somos o estado não da liderança em termos econômicos, mas em termos do futebol, nós somos o segundo estado que mais tem clubes na Série A. Certamente os clubes eles têm muito a crescer ainda, não só do ponto de vista administrativo, mas como do ponto de vista disciplinar. Os clubes iniciando, eu acredito que o próximo passo será o cadastro dos torcedores. No momento que nós tivermos um cadastro total de todo torcedor que entra no estádio, será muito mais fácil fazer esse controle, fazer a análise disciplinar e também a análise criminosa de cada um criminoso que pode tentar entrar naquela torcida organizada e excluir ele de dentro do evento esportivo. É impossível? Não, não é. Na Europa nós temos esse exemplo, nós tivemos o exemplo da Inglaterra que ficou fora 5 anos de participar de qualquer competição internacional. E só numa medida como essa conseguiu regrar sua torcida. Essa questão do impossível até tudo é muito relativo. Porque eu não sei a sua idade, mas há 10 anos atrás, eu lembro que era impossível Santa Catarina ter 4 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro porque diz o seguinte, a CBF jamais vai aceitar 2, quanto mais 4. Então nada é impossível. O que nós temos que realmente é progredir. Esse cadastro, que forma, no seu pensamento, poderia ser feito? Olha, é muito simples. Hoje em dia nós temos tecnologia para isso, nós podemos fazer análise digital. Hoje já se vota em eleições para presidente de forma digital, com a identificação do seu dedo. No começo tem alguma burocracia, alguma dificuldade? Tem, mas nada é intransponível e nada que seja impossível. E tem que partir de quem, essa iniciativa? Eu acredito que os clubes têm que se unir, fortalecer a associação dos clubes, em conjunto com a Federação e o Ministério Público, para ser o bem comum de todos, para que a gente possa ter uma organização no mesmo nível que o nosso futebol está. Que a identificação, a segurança, para o torcedor poder levar sua família. E o clube, ele tem no torcedor como seu grande consumidor final. Então, ele com o tempo, ele vai entender que essa segurança é necessária. Cada vez mais não está se passando para o poder privado algo que seria do poder público? Sem dúvida. Essa é a grande discussão e a grande gritaria dos clubes, porque o Estatuto do Torcedor veio a colocar muitos deveres dos clubes, muitos direitos do torcedor, mas nenhuma fonte de custeio. O ingresso hoje ele é caro, mas o espetáculo é caro. Um salário custa caro, uma arena custa caro, a identificação do torcedor custa caro. O clube ele vai ter que, de alguma forma, identificar as possíveis receitas dessa segurança, dessa torcida a maior no estádio, para poder compensar esses custos. Foi falar do crescimento dos clubes em Santa Catarina. Quanto maior o clube, maior é a tendência de ocorrer esse tipo de situação, de crescer mais torcidas organizadas e também. A gente torce, claro, que não aconteça, né? Mas a tendência é maior, não é? Não necessariamente. Talvez no volume isso se torne maior. Mas nós já tivemos casos no passado de um clube relativamente pequeno, com uma torcida que, em termos desportivos, nos incomodava muito mais do que um clube grande, por exemplo. Eu vou citar o exemplo Marcílio Dias. Podemos mencionar o Marcílio. O Marcílio tem um histórico da torcida com problemas disciplinares e, em comparativo com o Avaí Figueirense, muito maior do que os maiores nos criam. É uma coisa de cultura também no futebol? Você acha que, como aconteceu no Clássico, a violência com os jogadores é uma coisa que reflete também na torcida, na sua opinião, ou não? Sim, sem dúvida. Os jogadores são os maiores responsáveis por passar a tranquilidade para a sua torcida. Felizmente, no Clássico do ano passado, os jogadores brigaram em campo, mas a torcida não aderiu a essa briga. Então, o que se espera é que sempre que seja um Clássico tranquilo dentro de campo, para nas arquibancadas refletir o que foi dentro do campo. O momento no futebol catarinense, qual seria o principal anseio do presidente do TJD de Santa Catarina? Olha, um campeonato catarinense tranquilo. Acredito que esse é sem dúvida alguma, o nosso maior anseio. Em 2014 nós tivemos um campeonato relativamente tranquilo, tirando o Clássico. Em 2013 nós tivemos um campeonato com os problemas do laudo, com estádios interditados. Então a gente já vem numa tranquilidade em 2013 frente a 2014, que espera um 2015 ainda mais tranquilo que 2014. Se fala muito que segunda divisão é só briga, é só rolo. Ano passado não foi assim, né? Não, foi uma notícia muito feliz que nós tivemos em 2014. A Associação dos Clubes preparou muitos clubes da segunda divisão, deu toda a estrutura para eles fazerem um campeonato de grande nível, e isso refletiu diretamente dentro dos gramados. Um campeonato muito bom, sem o maior problema disciplinar. Daqui para frente, o que faz o TJD? O que pode evoluir ainda, na sua opinião? Tem muito o que se fazer, o cadastro da torcida. Lembrando que o presidente fica até o final do campeonato catarinense. Ele é o responsável. Sou o responsável, não, a gente conduz o barco, né? Mas o que pode evoluir ainda, na sua opinião, dentro da sua gestão, principalmente? Olha, nós estamos inaugurando agora, no começo de janeiro, junto com o campeonato catarinense, a sala do advogado dentro do Tribunal de Justiça Esportiva. O nosso TJD vai ser o pioneiro no país, onde o advogado dos clubes vai ter um espaço
espaço lá para trabalhar com o computador, com toda a estrutura. Há exemplo do que já acontece no Poder Judiciário comum, na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça, nos fóruns. O Tribunal está dobrando a sua capacidade de funcionárias hoje para o Campeonato Catarinense. Todos os processos para 2015 vão estar já de forma digitalizados na internet. As sessões do tribunal, as mais importantes, são transmitidas ao vivo pela TV TJD. Então, acredito que para 2015 a gente tem muita novidade e muita evolução boa. Sempre da imprensa a gente ouve muito que não se deveria cobrir esse tipo de ato de torcida organizada e tudo mais, mas é praticamente impossível, né? Isso realmente interfere em alguma coisa na sua opinião ou não? Eu acredito que mais do que cobrir o ato, a consequência que a imprensa reflete no julgamento, que a imprensa divulga, é muito importante. Porque não é só o evento danoso que aconteceu, mas sim o reflexo que aquilo trouxe para o clube. E isso também é importante porque, ao mesmo tempo que mostra o problema, ele mostrou uma forma de inibir o problema também. Uma coisa que se comenta muito, que também a gente estava comentando aqui fora do ar, era a respeito de casos de grandes jogadores com muito nome que acabam tendo as suas penas reduzidas e tudo mais. Por que você acha que isso acontece? Isso vai acabar alguma vez? Só para ilustrar também como foi o caso do Sheik. No Tribunal de Santa Catarina, acabou. Pelo menos nessa gestão. Aqui no tribunal a gente costuma ser bem mais rigoroso, a gente tem, talvez por ter uma proximidade maior com o campeonato, com os jogos do tribunal, costuma pelo menos um auditor estar presente em todos os jogos do campeonato, talvez essa proximidade nos torne um pouco mais severo. Quando o recurso sobe ao STJD, o auditor ele analisa friamente só o papel, e talvez isso acabe tornando um pouco mais benevolente aquela corte. Mas deveria também, né? Cada um tem a sua forma de entender. Até mesmo dentro do nosso tribunal, nós temos auditores que são mais benéficos, mais benevolentes, nós temos auditores que são mais severos. Acho que é da figura humana. Eu costumo ser normalmente um pouco mais severo. Eu advenho da procuradoria, então antes de entrar ao tribunal, eu era procurador da parte da acusação. Então a gente sempre tem um pouco mais de severidade nos votos. Geralmente o auditor também foi ou é torcedor. Como separar? Olha, a gente costuma dizer que no momento que eu entrei para a Justiça Esportiva, há 12 anos atrás, a gente procura separar exatamente, até eu frequentar o estádio, eu evito frequentar o estádio em Santa Catarina, não sei para eventos, não como torcedor, mas sim como profissional que está ali dentro. É difícil porque o futebol é uma paixão nacional, mas certamente a gente consegue separar. Tem muitos casos também nos clubes de presidentes que financiam as torcidas organizadas, né? Como você vê essa relação entre a diretoria dos clubes e as torcidas, esse financiamento de torcidas organizadas? A gente vê que assim, isso acontecia muito no passado, né? Hoje em dia, o presidente ele começou a identificar a torcida organizada como um problema. E ele põe numa balança, ela mais ajuda ou ela mais prejudica. Mas existe hoje ainda, né? Existe sem dúvida. E não vamos falar de financiamento de dinheiro, mas em financiamento de ingresso, financiamento, livre acesso da torcida dentro do estádio. Então é muito preocupante por aquilo que a gente conversava no outro bloco, de vincular a marca do clube, que é o que ele tem de maior patrimônio, aos atos da torcida. Então cada vez mais os presidentes estão tentando separar. A torcida organizada é uma coisa totalmente separada do clube. 4 clubes no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, um clube na Série B, provavelmente algum acesso esse ano, tomara que aconteça, da D para C, tem Metropolitano, tem Inter brigando por essa vaga, o próprio Marcílio Dias, o tribunal se modernizando, e que pelo que acabou de ser falado e muito, e isso também é interessante, só falta realmente a família estar no estado. Santa Catarina poderia ser forma de alavancar isso? Nós teríamos condições de fazer isso, já que estamos crescendo tanto? Sem dúvida. Acho que a cultura de Santa Catarina, do povo de Santa Catarina, é uma cultura muito familiar. Nós já identificamos a presença forte da família no estádio. Cidades, principalmente cidades mais do interior, pega jogo em Chapecó, a TV mostra muitas famílias. Em Blumenau, em Joinville, a capital também nós temos famílias ao estádio. Cada vez mais a presença da família é importante e é o que se vê, porque diminuindo a violência, o pai, a mãe pega os filhos e leva para um passeio de final de semana. E o estádio nada mais é do que um passeio de final de semana. Fica a nossa torcida, então, para que essa questão de todas as torcidas organizadas fique um pouco mais benevolente ou mais calma, como vinha dizendo aqui o Robson Vieira. Agradecer muito a presença do Robson aqui com a gente, esclareceu muito, né, Claudio Nimirano? Um grande 2015 para ele, tomara que o tribunal não tenha tantos problemas e que possamos... Vamos lá, cumprimentar também o Claudio Nimirano, então, e a gente vai ficando por aqui com o Jogo Aberto SC. E amanhã a gente volta aqui na Band Santa Catarina. Tchau!